batizado nas águas, chegou a sua hora. Vamos compartilhar a palavra. Irmãos, abra comigo em Provérbios, capítulo de número 17 e o verso também 17. Provérbios 17. Diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Tem uma outra versão que diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, Tua palavra será explanada, pregada mais uma vez. Nessa noite nós pedimos que o Teu Espírito esteja trabalhando no coração desse homem, dessa mulher, para receber essa palavra rema, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Deus, que uma unção de sabedoria esteja agindo aqui nesse lugar e abençoa cada um dos nossos irmãos que estão aqui presencial e também aqueles que oram comigo ou que participam agora no carro, na casa ou no trabalho, ou até mesmo num leito de enfermidade, num hospital. Que o Senhor visite essas pessoas e trate cada uma delas em nome de Jesus. Amém. Eu quero usar como tema hoje, irmãos, quantos amigos você tem? É uma pergunta. Quantos amigos nós temos? Você sabe quantos amigos você tem? Eu tenho 5.000 no Facebook. E às vezes a gente tem que fazer um outro Facebook. Alegria ver a família aí, viu? Eu acompanho vocês lá, viu? Ó, depois você precisa dar autógrafo para mim, porque você está ficando muito famosa. Depois eu vou dizer, ela já era da igreja, antes de ser famosa, tão famosa. Alegria ver vocês. E aí, irmãos, você olha para o Facebook e diz: nossa, quantos amigos, né? Quantos amigos? Você precisa fazer outra página, pastor Geraldo, para receber. Mas quantos amigos a gente tem mesmo, não? Né, Craito? Vera? Quantos amigos? Há quem diga, quem é mais especialista estuda isso, essa área, que amigos dá para contar na palma das mãos. São 2 mãos, né? Então, às vezes, não chega a 10 amigos. Amigo. Esse texto que eu li aqui, estou vendo o Issal lá. Oi, Issal. Você deve ter ainda, Issal, uma Bíblia que eu te dei. Falei isso de manhã hoje. O Issal estava se convertendo. Eu acompanhei a conversão do Issal, fui pescar com ele. E, enfim, e dei uma Bíblia para ele. Até uma hora que for na sua casa, quero ver se você tem mesmo essa Bíblia ainda lá. E eu escrevi na capa da Bíblia do Issal assim: todo tempo amo o amigo, na angústia nasce o irmão. E o Issal é hoje essa bênção para nós aqui. Um homem de oração, pessoa que eu estimo, admiro. Foi meu patrão também, hoje é ovelha. Que alegria, viu, Issal? Não esqueça disso. Você tem essa Bíblia ainda? Então tá bom. Foi isso que eu escrevi. E escrevi isso porque o amigo às vezes nasce na angústia mesmo. Irmãos, às vezes você pensa que tem amigos, mas a grande verdade é que nós vamos descobrir que temos amigos na hora difícil, não é isso? Porque na hora que você pode dar churrasco para todo mundo, você pode levar na sua casa para comer pizza, você pode sair passear, levar para a praia a pessoa, aí é fácil ser amigo, né? Mas e na hora da dificuldade? Então eu quero, junto com a igreja hoje, compartilhar aqui algumas histórias de amigos. E eu quero começar pelos amigos do paralítico, que está o registro lá em Marcos capítulo 2. Abra comigo aí, por gentileza, irmão. Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Vamos acompanhar rapidamente essa história aqui. Marcos, capítulo 2, diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos, olha a expressão, a situação do ambiente, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar,
e anunciava-lhes a palavra. Lotou o local, a casa, a porta, a janela, não tinha onde pôr gente. Uma multidão assistindo Jesus pregar e ensinar. Agora veja o verso 3, começa a história do paralítico. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Então, irmãos, esse paralítico, ele tinha pelo menos 4 amigos. Eu fiz um velório, há um bom tempo atrás, aqui em Itararé, de um pastor, muito querido. Lotada a igreja, lotada a rua. Era dia de semana à tarde, as pessoas deixaram de trabalhar, pediram um tempo para ir lá, porque o homem era muito querido. E nós fomos, fizemos sepultamento, acompanhei no cemitério, estava representando o presidente da igreja. E quando nós estávamos saindo do cemitério, era na região do pastor de Ângelo, e ele falou para mim assim: Jorge, a gente precisa ter pelo menos 6 amigos. E eu não tinha ouvido essa expressão ainda, e Marcelinho, e aí ele falou assim, porque o caixão tem 6 alças. Irmãos, é muito triste dizer isso, mas já fiz velório que precisou chamar gente na rua para ajudar a carregar o caixão, porque não tinha gente suficiente. Nós temos que ter pelo menos amigo que dê para carregar, né? Quantos amigos nós temos? O texto diz que aqui tinha pelo menos 4 amigos. Não podendo aproximar-se por causa da multidão, descobriram o telhado, ou o eirado, o telhado, no ponto correspondente ao que Jesus estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Eu quero falar um pouco sobre isso. Irmãos, eles chegam trazendo o paralítico. Nós vamos para Israel com alguns irmãos agora, o mês de dezembro. Vocês vão ver, é muito calor, embora eu acho que nós vamos no tempo de neve lá, mas é muito calor. E imagino que eles já vieram num calor enorme trazendo o paralítico, suados. E agora não dá para entrar na casa. As pessoas na porta atrapalham, na vitrô não dá para entrar, na janela. O paralítico, eu, José Jorge, fico imaginando que o paralítico, ele deve ter dito assim para os seus amigos: olha, eu descobri que vocês são amigos de verdade, vocês se esforçaram, me trouxeram, me ajudaram, mas não dá para entrar, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para casa. Outro dia que Jesus estiver mais tranquilo, vocês me colocam aí. Se ele disse isso, não resolveu. Porque os 4 amigos eram amigos. Eu imagino um dizendo assim: nós não conseguimos curar você. Nós não conseguimos mudar a sua história. Mas nós conseguiremos te colocar aos pés de Jesus. Amigo que amigo faz de tudo para colocar o amigo aos pés de Jesus. E aí o que acontece? Um já vai buscar uma corda, outro vai pegar uma escada, alguém já sobe no telhado. Você já imaginou a dificuldade desses 4 amigos para colocar o paralítico no telhado? Não deve ter sido fácil, né, pastor? De repente tira a telha lá, ou aquela pedra, né, lá no Israel é muita pedra no telhado. Tira aquela pedra, aquela telha, e eles começam a baixar o paralítico. Logicamente que o culto parou, né? O ensino parou, todo mundo começou a olhar para o telhado. Olha o verso de número 5. Vendo-lhes a fé. Irmãos, esse verso aí que está falando que Jesus viu a fé, não foi a fé do paralítico. Vendo-lhes a fé, foi a fé dos 4 amigos. Levanta sua mão direita e diga comigo assim: o meu amigo, a minha amiga, que eu vou trazer na igreja, pode não ter tanta fé, mas eu tenho. Nós temos que ter fé suficiente para trazer aquele amigo que às vezes não tem fé. Jesus se impressionou, Jesus se admirou com a fé dos amigos. Aí ele disse para o paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Quer dizer, era problema de pecado ali, né? Bom, aqui acontece isso. Alguém tentou definir amigo. Eu gostaria de ouvir você um dia falando para mim a sua definição de amigo.
Mas entre tantas definições de amigo, uma das melhores, que mais se enquadra: amigo é aquele que fica quando todo mundo vai embora. Amigo é aquele que chega quando todos já te abandonaram. Um dia, numa guerra, o comandante recebe os soldados feridos e diz: todo mundo agora no quartel, aqui no alojamento, vamos nos resguardar, vamos curar os feridos, vamos tomar fôlego para avançar de novo, não quero que ninguém saia, para ninguém morrer. Quando ele deu essa ordem, um soldado olhou para ele e disse assim: eu não estou vendo meu amigo, comandante. Ele disse: então deixa ele lá, já deve estar morto, não quero que ninguém mais saia do acampamento, para ninguém mais morrer, eu não quero perder mais nenhum soldado. Ele disse: mas é meu amigo, é uma ordem, não sai do acampamento. Aí o comandante foi fazer alguma coisa, se distraiu, o soldado foi embora atrás do amigo. Uma hora depois, o soldado chega com o amigo nas costas, morto já. Mas chega carregando o amigo morto. Quando o comandante vê, imagine a bronca. Eu não disse que você ia lá só para trazer um morto, e você poderia ter morrido também? Você me desobedeceu? O soldado olhou para ele e disse: comandante, quando eu cheguei lá, ele não estava morto. Ele ainda estava vivo. E assim que eu cheguei, ele olhou para mim e disse assim: eu sabia que você viria, porque você é meu amigo. Amigo é aquele que chega quando todos já desistiram de você. Aleluia. Irmãos, diga comigo assim: amigo se interessa pelo outro. Diga assim: amigo tem espírito de cooperação. Diga comigo: amigo leva o outro amigo a ter fé em Jesus. E agora diga comigo: amigo que é amigo, carrega o amigo. Aleluia. Vamos ver mais uma história de amigo. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 18. Olha o que diz 1 Samuel 18. 1 Samuel, capítulo 18, verso de número 1 em diante, diz assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Agora, olha o verso 4 comigo. Despojou-se Jonas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Irmãos, essa história de amizade aqui, ela é muito linda, mas ela fica mais linda ainda quando você vê Jonatas passando para Davi, que era um guerreiro, armas importantes para ele vencer na vida. Um amigo, ele dá ferramentas para um amigo, que às vezes o amigo não tem todas as ferramentas que você tem. Você passa para o amigo ferramentas de vitória na vida. Primeiro, o texto diz que ele despojou-se da capa. Capa é cobertura, capa é proteção. Hoje eu brinquei aqui de manhã, falando sobre esse assunto, que amigo é aquele, pastor Antônio Caio, que está lá, e de repente o pastor Geraldo, ele está apanhando de um ou dois, você vem na voadora, e bate nos caras, e separa o amigo, depois você vai saber se ele estava certo ou se estava errado. Irmão, pelo amor de Deus, é só simbolicamente. É metáfora isso aqui, tá? Por que eu digo isso? Porque amigo compra a briga do outro amigo. Aí por que eu disse isso? Nós estávamos tomando um cafezinho hoje lá na cantina de manhã, a irmã veio falar assim: por essa aqui eu puxo o cabelo. Então, o homem vai no ovador, a mulher vai no cabelo. Eu achei interessante, irmã. Eu defendo essa aqui no cabelo. Queridos, amigo é aquele que dá proteção e dá cobertura.
Você já reparou que alguém está conversando com você? Aí ele fala assim, o Vinícius, mas o Vinícius tem. Aí na hora, não fala do Vinícius não. Vinícius é meu amigo. Já viveu isso, Vinícius? Muita gente já viveu isso. Você já viveu isso? Um dia você chegar e alguém dizer assim, rapaz, se eu falar de você lá, um outro cara te defendeu. Amigo defende amigo. Amigo dá proteção, cobertura. O que mais? O texto diz que ele deu a espada é defesa. É ensino de batalha. Ele deu também o arco representa, não tem motivo de ter arco se não tiver alvo, se não tiver sonhos, se não tiver projetos, se não tiver ideais. Amigo ensina o outro a ter sonhos, ajuda a ter ideais, ajuda a sonhar, a ter alvo. Ele fala para o amigo, faz esse curso porque vai melhorar a sua vida profissional, entra nessa empresa que ali vai dar certo, prepare esse currículo, eu te ajudo, faz aquele cursinho de inglês. Ele deu também o cinto é equilíbrio, cinto é sustentação. Às vezes a gente tem uns amigos meio desequilibrados, né? Então a gente ajuda, não, toma cuidado, não é bem assim. Você orienta, você passa equilíbrio, você passa sustentação. Amados, tem mais um amigo, uma história de amigo. Segundo Reis capítulo 4. Pega aí comigo. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Na verdade é a história de uma viúva. Mas olha que interessante essa história. Capítulo 4 diz assim, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos, Eliseu lhe perguntou, que hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O segredo da amizade aí está no verso 3. Olha o verso 3. Então disse ele, Eliseu disse para a viúva, vai, pede emprestados vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, olha a expressão, não poucas. Aí vem a pergunta, se essa mulher é uma mulher que não sabia fazer amizade com o vizinho, onde que ela ia arrumar vasilha? Como é que está a nossa amizade com os nossos vizinhos? Como tem sido o nosso testemunho diante deles? Se nós precisarmos de um vizinho hoje, temos o apoio dele ou dela? Como está a nossa vida com a nossa vizinhança? Amigos são muito importantes em todas as áreas. Jesus um dia disse, granjeai amigos. Jesus nos orientou a isso. E aí o texto diz que ela fez isso, encheu de azeite, pagou a dívida, né? A primeira coisa, quando ela teve a vasilha vazia, ela foi até o profeta. Quando ela tinha tudo cheio, voltou para o profeta. Acho bonito o exemplo dessa mulher. Ela podia dizer, agora está cheio, eu não preciso falar com o profeta, eu vou vender, vou comprar um guarda-roupa novo, uma geladeira nova, vou dar um tênis do meu filho, vou dar um celular para o... Não, ela voltou e disse para o profeta, profeta, eu fiz como o senhor mandou e agora? O profeta disse, vende o azeite, paga a tua dívida. Conselho de profeta, paga a dívida. E depois você e seu filho vivam do resto. Se era para viver do resto, não era pouco não, né, irmão? Como estamos como amigos. Agora tem mais um amigo, vamos para Jó. Um amigo não, 3, né? Jó, capítulo de número 2, verso 11. Jó 2:11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Ficaram sabendo que Jó perdeu os filhos,
que Jó perdeu a riqueza, que Jó estava doente, mas eles não imaginavam como Jó estava. Olha o verso 12. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, eram amigos, irmãos, não reconheceram. Jó estava estragado, Jó estava cheio de pus no corpo, se coçando com um caco, se raspando na cinza, acabado, doente. Não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó sobre o ar, pó ao ar sobre a cabeça. Agora, irmãos, eu já vi pastores pregar e dar bronca nesses três, porque depois tem uma conversa com Jó, umas indignações, tudo bem. Mas não dá para falar mal desses três. Olha o verso 13. Para pensar se não eram amigos, né? Sentaram-se com ele, com Jó, na terra, quanto tempo, irmãos? 7 dias e 7 noites. Nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Ah, como nós queríamos ser amigos assim, né? Pastor, 7 dias, Cláudio, 7 noites, e não estava ali, Vera, dizendo assim, olha, estou aqui. Irmãos, eu vou em velório quase toda semana, infelizmente. Essa semana fiz mais um. E aí você vê as pessoas chegando, olha, meus sentimentos, meus pesos, alguns choram, outros não choram, mas mostra estar contristados. A gente faz isso. Mas esses três sentaram ao lado do amigo 7 dias, 7 noites. Já pensou, Juliano? 7 dias e 7 noites. Irmãos, não disseram uma palavra. Era como se, quando Jó olhasse, eles dissessem, não vão falar nada, mas nós estamos aqui. Que Deus nos dê amigos assim, né? Que a gente não precisa chegar nesse nível, né, Bego? Mas que Deus nos dê. Porque só Ele pode fazer isso. 7 dias e 7 noites. Muito bem, eu só falei de amigos bons. Eu quero falar de um amigo ruim agora para encerrar. Assim como existem bons amigos e nós falamos de excelentes amigos, vamos para 2 Samuel, capítulo de número 13. Um amigo mau amigo, um amigo entre aspas, chamado Jonadab. Olha o que diz o texto do capítulo 13, verso 1. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. E angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer alguma coisa. Olha o verso 3. Olha o amigo, entre aspas aí, ó. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab, olha a definição de Jonadab. Jonadab era homem muito sagaz. A palavra sagaz é a mesma palavra para perspicaz. É a mesma palavra para espertalhão. Cuidado com amigos espertalhões. Porque às vezes os conselhos são maus, como o conselho desse, Jonadab. Aí, verso 4, Jonadab disse, por que tanto emagreces dia a dia, ó filho do rei? Você é filho do rei, como é que emagrece desse jeito? Não me dirás? Então lhe disse Aminon, eu amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão, era meia irmã dele. Disse-lhe Jonadab, deita-te na tua cama, ó conselho, finge-te de doente. Quando teu pai vier visitar, diga, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo eu a preparar a comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon, fingiu-se de doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon disse, peço-te que minha irmã Tamar venha, prepare 2 bolos na minha presença, para que eu coma da sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa, vai
Davi nem imaginou, né? A cena, a história. E de boa vontade, Davi disse: vai na casa do teu irmão Amnon e faz comida para ele. Verso 8. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão. Ele estava deitado, tomou ela a massa, amassou, fez bolo, cozeu diante dele, tomou a assadeira, virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. E disse a Amnon: fazei retirar todos da minha presença. Todos se retiraram. Então disse Amnon a Tamar: traze comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera, levou-os a Amnon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para comer, ele pegou dela e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faça tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel? Agora, pois, peço-te, falas ao rei, não me negará a ti. Ela até aceitava casar com ele, mas aqui era paixão, né, irmão? Como é que dizem aí fora? Paixão é fogo que consome. Porém, ele não quis dar ouvidos a ela, e como era mais forte, forçou e se deitou com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão, que dá para se traduzir pela palavra nojo. Não é isso que o mundo faz aí? As pessoas ficam mais apaixonadas, e aí se deitam, depois um tem nojo do outro. Aquilo que era para ser amor vira nojo. Quando a coisa não é feita da maneira correta. E disse-lhe Amnon: levanta-te e vai embora. E ela disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou seu moço, que o servia, e disse: deita esta fora e fecha a porta após ela. Se você continuar lá na leitura, você vai ver que depois Absalão mata seu irmão por ter deitado, na verdade estuprou, né? Aqui foi um estupro, que hoje a gente usa essa palavra, mas já existia. Foi um estupro à sua irmã, e houve morte. Por que eu estou encerrando com essa palavra? Porque eu só preguei sobre bons amigos, mas eu quero lembrar que tem amigos que não vale a pena. Querido, querida, irmão, irmã, quem são os amigos dos teus filhos? Quem são os amigos que convivem com os teus filhos, que usam a internet dos teus filhos? Toma cuidado com os Jonadabes, porque eles estão por aí, dando conselho errado, orientando a fazer coisa errada. Que Deus nos livre disso. Eu quero orar com a igreja agora. Levanta a sua mão direita e diga comigo assim: em todo tempo, ama o amigo, mas na angústia nasce o irmão. Pai, compartilhamos a Tua palavra sobre amizade hoje, sobre amigos, porque domingo que vem, Pai, nós vamos ter aqui o mês quadrangular, abertura, tanto no culto das 10, como no culto das 19 horas. E teremos, ó Deus, um tempo muito especial para podermos, nessa semana, convidar. Nós temos até um convite, que é uma semente na nossa mão, para entregar para alguém. Quem sabe alguém vai pegar mais do que um convite, 2 ou 3, para levar para um amigo, uma amiga. E para domingo que vem trazê-la. Nós não podemos salvar nossos amigos. Nós não podemos curar, muito menos batizar com o Espírito Santo. Mas nós podemos colocar o nosso amigo nos teus pés. E é isso que nós vamos fazer em nome de Jesus. Então abençoa, Pai, essa semana, que é uma semana de semeadura, é uma semana de convite para os amigos. E que o Senhor nos dê graça de ver os nossos amigos sendo salvos. Porque Jesus salva. Essa será a mensagem do próximo domingo. Amém.